agradecer, né, pela confiança de me deixar ficar aqui. Prometo que eu vou tentar ser breve na minha mensagem. E já vamos logo abrir o texto de Esther 3, do 12 ao 13. Vamos ler? Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Até aqui a palavra do Senhor. Esse é um texto de Esther, né, talvez seja até mais conhecido dos irmãos do que para mim, né, mas é um livro bem marcante, é um livro curto da Bíblia, em que a história é bem famosa, né, e nesse contexto que nós estamos aqui, Amã foi colocado como primeiro-ministro, né, do reino ali, pelo próprio rei, e ordenaram que todos se ajoelhassem a Amã, né, fizessem essa forma de respeito, de adoração, porque agora ele era uma pessoa importante. E aí Mordecai, ele não se dobra, né, porque ele entende que se dobrar é somente para Deus. E aí Amã fala, vou matar Mordecai, mas não só isso, Mordecai é o quê? Judeu, então vou matar todo mundo. E ele não tem essa consciência e aí ele manda escrever cartas para as pessoas alertando sobre matar elas e tal. E eu queria focar nessa parte aqui desse texto, onde a gente vê os escrivães agindo. Eles são personagens secundários, eles são personagens especiais na história, eles estão ali só para falar que eles estavam fazendo alguma coisa. Mas se a gente analisar a função do escrivão, analisar a forma como ele age, analisar para que ele serve, a gente pode extrair diversas coisas para o cristianismo, para a vida cristã. Então, eu queria trabalhar exatamente nesse tema, porque nós devemos ser bons escrivães. Obviamente, esses escrivães aqui estavam fazendo a coisa errada, não era o correto a se fazer, né? Eles queriam matar o povo judeu, exterminar, então eles estavam ali trabalhando, né? Era a função deles também, talvez se eles se renegassem a fazer isso, talvez eles também fossem mortos, mas nós não devemos ser exatamente como esses. Eles nos ensinam, eles dão práticas, mesmo que eles estão fazendo a coisa errada, a gente pode transformar isso para a vida cristã de uma forma saudável, de uma forma que agrade ao Senhor. E a gente vê até na sociedade atual diversas áreas do escrivão aí, a gente tem os escrivãos de polícia, né, que tem objetivos, militares, todos, até a gente que quando a gente fica anotando o culto e tal, nós somos escrivães, a gente está anotando alguma mensagem que precisa ser anotada, que precisa ser escutada. E aí eu queria, e a Bíblia já nos alerta também, em Isaías 10, de 1 a 2, a Bíblia já nos alerta sobre a importância dos escrivães na nossa sociedade e como eles devem atuar, né? Isaías diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Então acaba que essas pessoas, né, esses escrivães, eles já têm uma responsabilidade maior em cima deles, né? Que a Bíblia já alerta eles sobre o que fazer. Então eu vou extrair 4 lições desses escrivães que podem ser aplicadas na nossa vida. E a primeira delas é: bons escrivães escutam a voz do seu líder. A gente vê aqui que todos estavam escrevendo a mensagem de Amã, né? O nosso líder não deve ser um líder como Amã, a gente tem que prestar atenção também onde nós estamos escutando, né? O que nós estamos escutando, qual é a mensagem que a gente deixa de escutar ou escuta. Mas a gente tem um líder supremo, um líder maior, que ele quer falar alguma coisa. Ele não vai deixar as pessoas, ele não quer não falar com as pessoas, né? Então a gente sempre tem que prestar atenção, sabe? Ter esse comprometimento com a voz de Deus. Existem muitas formas, né, que Deus se revela às pessoas, que Ele fala com as pessoas. Tem gente que é através de sonho, tem gente que parece que escuta mesmo a voz de Deus, mas todos nós podemos ouvir através de uma coisa, que é a Bíblia. A Bíblia está aqui porque é a vontade de Deus e é a mensagem que Deus quer pregar para a gente.
E como os escrivãos, a gente tem que estar atento, porque e tem que ter um ouvido bom, né, para escutar, porque imagina você estar lá, vamos supor que você está nessa situação de amor, você começa a escrever lá, aí do nada você não está escutando muito bem, não está prestando muita atenção, você dá uma mensagem toda errada. Tipo assim, Deus, tipo assim, a Amanda, nesse caso, né, não ia ficar satisfeito com isso, né? Ele ia falar, pô, você não está fazendo seu trabalho direito. Tipo, então a gente tem que estar também atentos, né? Porque se a gente pensar, a inspiração divina veio através do estar ali, né, na presença do Senhor, do ouvir a palavra de Deus. E nós temos diversos relatos de pessoas que estiveram ali diante de Deus, ouvindo a voz dele. Não significa que a gente vai ter um livro na Bíblia, né? Imagina lá, Atos 2, 13, isso aí já é heresia, né? Mas a gente tem que estar atento ao que o Senhor quer falar além disso, né? Não é só porque você tem um livro na Bíblia que você é mais importante que os outros, porque até todos nós somos miseráveis, né? Todos nós não merecemos nada, não temos condições nem de dizer que somos bons comparado a Deus. E Romanos 10:17 diz aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em João 5 diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Então a gente já pode analisar que o nosso primeiro contato com Deus é escutar a voz dele, né? Se a fé vem pelo ouvir e a conversão também vem pelo ouvir, tudo na nossa vida se resume ao ouvir. Deu início no ouvir e a gente vai terminar a nossa vida no ouvir também. Porque diz aqui até que os mortos ouvirão, né? Então os mortos ouvirão a palavra, então se até os mortos ouvirão, nós que estamos vivos vamos fazer o quê? Ouvir também. E aí a gente tem que estar atento também, né? Porque nós temos muitas agitações na nossa vida, né? Tem os seus trabalhos, tem as suas famílias, os estudos, diversas áreas, diversas questões. E, gente, não é fácil assim, a gente viver nesse mundo cheio de problemas, cheio de questões e tudo que está ao nosso redor. Mas a gente tem que, no meio desse caos, no meio desse barulho todo, a gente tem que tentar concentrar o nosso ouvido, sabe? Tipo, eu estou escutando tanta coisa, até a gente, nas nossas experiências de faculdade, a gente escuta muita coisa. Tipo assim, diversas coisas, às vezes coisas assim, que você fica, meu Deus, isso existe? Tipo, como as pessoas falam sobre isso. Mas a gente tem que saber discernir o que a gente está fazendo, sabe? É sempre bom fazer aquele ponderamento do que a gente escuta, do que a gente pensa, do que a gente quer escutar também, né? Porque às vezes não só tipo, as coisas, né? Eu estou em tal lugar e alguém falou pra mim. Às vezes a gente procura escutar também, né? Que às vezes a gente é cara de pau e vai lá, tipo, eu sei que eu estou fazendo a coisa errada e eu vou continuar fazendo a coisa errada. E a gente tem que ter esse senso, né? Assim, dizendo, né? Então a gente tem que estar sempre atento à voz do líder, sempre sabendo diferenciar o que ele quer, o que ele não quer, o que ele acha justo, o que ele não acha justo. E através da Bíblia a gente consegue escutar, né, a voz dele. E aqui tem o nosso manual de fé, tipo assim, tem tudo que a gente precisa para todas as ocasiões possíveis, até para o que a gente ainda não viveu, o que a gente não vai viver, mas tipo, tem tudo detalhado aqui. E às vezes a gente só não quer, né, só não vê. Nós somos pecadores, somos vários. E nós podemos, obviamente, nós vamos errar várias vezes, mas o principal é entender, através da Bíblia, que o arrependimento é através de ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer, fala o que é errado, o que Ele fala o que é certo. E aí o segundo ponto, bons escrivães anotam a mensagem do líder sem corrompê-la com os desejos pessoais. Um escrivão está ali para escrever e para anotar o que está sendo dito. Ele não pode colocar a personalidade dele ali na carta. Então, esses escrivães aqui, por exemplo, Amã quer que todo mundo decretar que todos os judeus vão morrer. Aí uma pessoa vai lá e coloca a personalidade dela, não quero, tipo assim, a gente não mata não, só faz uma tortura ali de leve, dá um probleminha psicológico para eles, mas não mata não. Aí, tipo assim, a Amã vai olhar para mim e vai falar, meu filho, tá fazendo o que aqui? Tipo assim, se você não vai ditar, se você não vai escrever o que eu digo, para que você está aqui se você não quer trabalhar da forma como eu ordenei que você trabalhasse? E assim é Deus também, né? A gente não pode pegar uma mensagem de Deus e corrompê-la com os nossos desejos pessoais. Tipo assim, isso acontece muito na atualidade, se a gente perceber. Existem muitos virais, né? Muitos vídeos viralizando aí nas redes sociais
onde a gente vê uma deturpação total da Bíblia, né? A gente vê trechos, às vezes, que a gente olha e fala, tipo, é um ensinamento claro. E a pessoa vai lá, ela transforma de uma forma muito manipuladora até, para que as pessoas acreditem no que ela está falando, e você fica tipo assim, mas não é isso que está falando, tipo, e você vê cada vez mais pessoas acreditando, né? Porque elas acabam não tendo aquilo do discernimento ao ouvir. Então, tipo assim, tudo que vier para elas, elas vão aceitar e vão falar, beleza, é isso que eu vou acreditar. E a Bíblia, ela nos dá, né, Deus através da Bíblia nos dá diversas ordenanças. E a gente acredita que isso é a palavra de Deus, né? A gente tem essa fé, a gente tem essa consciência. E, tipo assim, imagina essas pessoas que escreveram os livros da Bíblia. Imagina se elas colocassem apenas a opinião pessoal delas. Tipo assim, imagina Paulo escrevendo se ele não tivesse sido convertido e guiado por Deus. Imagina, tipo assim, pessoas colocando opiniões. Tipo assim, imagina Jonas escrevendo, tipo, não quero ir, eu não acredito, não confio. Aí quando ele foi engolido pela baleia, o que ele ia escrever? Tipo assim, pô, Deus, você estava certo, desculpa aí, perdão. Não tem como, sabe? Então, tipo, eles foram... Obviamente, a Bíblia relata todos esses casos de tristeza, esses casos de morte, de dor, mas foi tudo guiado por ele, sabe? Não é nada na Bíblia que não tenha sido vontade de Deus que estivesse aqui. E a gente tem a questão também da questão da manipulação própria, né? Às vezes a gente tenta, tipo, corromper a Bíblia a nosso favor. Mesmo que a gente saiba que a gente está errado, a gente não quer estar errado, porque é humano, a gente quer sempre estar certo. Tipo assim, eu vou falar por mim mesmo, eu sou uma pessoa de gênio forte, gente. Se eu tenho uma opinião, eu vou lutar pela minha opinião até o fim, tipo assim, até que me apresentem argumentos válidos para aquilo. E aí eu fico, mas eu acredito na minha verdade. Às vezes eu falo, beleza, tipo, estou discutindo com a Rebeca, a gente está discutindo sobre... Estamos discutindo sobre um tema. Rebeca fala um ponto, eu posso até chegar para a Rebeca e falar, beleza, tá, beleza, esse argumento é legal, e lá dentro depois eu falar, duvido que eu vou acreditar nisso, eu vou continuar com a minha verdade. E às vezes a gente faz da Bíblia isso, né? A gente tenta pegar os argumentos da Bíblia, que às vezes tem nem sentido porque a gente está argumentando, e a gente tenta trazer pra gente, sabe? Fazer a Bíblia, tipo, a nossa Bíblia no sentido de eu uso a Bíblia da forma que eu quero, sabe? Da forma como eu vou interpretar. E não é sempre assim. Obviamente existem distinções sobre ideologias, sobre pensamentos. E às vezes a Bíblia dá essa ambiguidade, que às vezes as pessoas usam um argumento com um versículo, aí pegam outro, usa outro versículo. Mas a gente tem que entender que enquanto o que a Bíblia nos diz claramente, é claramente aquilo, sabe? E tudo o resto, às vezes, a gente tem opiniões sobre diversos temas bíblicos, diversos temas cristãos, mas a gente tem que ter essa noção, sabe? Esse discernimento de não permitir que os nossos desejos pessoais entrem nesse negócio, perdão, desculpa, gente, na questão da vida mesmo, da nossa vida. E aí tem uma frase de Tozer que diz assim: a ideia de que Jesus tem autoridade plena e final sobre cada detalhe de nossas vidas não é bem aceita por grande parte dos cristãos atuais. E essa eu vou dar como é que fala? Referência ali ao Tozer, mas quem me deu essa frase aí foi o pastor André. Porque todo mundo usa Spurgeon aqui, eu quis ser diferente. Falei, pastor, não quero Spurgeon, eu não quero outra frase. E essa frase ela faz muito sentido, né? Que diz assim, que fala sobre a questão das pessoas não entenderem que Deus tem completo controle da nossa vida. Então, tipo, gente, Ele está ali desde o início, antes de tudo se formar, antes da gente se formar, e Ele vai estar para sempre. Ele não tem um fim, sabe? Deus não não tem aquele questão de ter um ponto final ali para Deus, porque Ele não tem ponto final e nem ponto inicial. Ele já está ali há tanto tempo que, tipo, não existe esse espaço-tempo que a gente tem, nós como humanos temos. E às vezes a gente tenta, né, fazer isso, tipo, eu acho que estou passando por uma fase difícil, parece que Deus não está me ajudando, então, tipo, Deus não tem controle total da minha vida. Se eu estou passando por essa fase difícil é porque Ele não tem controle total, porque senão eu estaria bem. Tipo assim, a gente pega argumentos bíblicos, a gente pega a nossa experiência cristã e aplica nisso, sabe? Tipo, entra nisso e fala, então já que Deus não vai dar um jeito, eu vou. Só que, tipo assim, é a forma mais errada, porque se você acredita que Deus não pode dar jeito, então ninguém mais pode. Tipo assim, não é você que vai reconstruir um palácio, ou a sua vida maravilhosa sozinho, se você não tiver Deus. Tipo, vai ser uma construção na areia, que
em breve pode desmoronar novamente. E Deus nunca nos prometeu tranquilidade completa nesse mundo, né? Ele não nos promete que a gente vai viver 100% bem, 100% alegre, 100% feliz. Pelo contrário, às vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo na faculdade triste, no trabalho triste, com raiva. São muitas questões, muitos desejos, muitas emoções que passam nas nossas vidas. Mas a gente tem um Deus que tem autoridade, um controle total sobre isso, que não vai nos fazer perecer no sentido da morte eterna, sabe? Mesmo que qualquer coisa venha nos abalar, mesmo que qualquer coisa venha nos desafiar, e até a morte venha até nós, Ele é um Deus que, após a morte, vai te dar uma tranquilidade, sabe? Ele vai te dar um completo gozo, uma completa vida ali, né, com Ele. Então a gente tem que também estar atento a essa questão da não corrupção da palavra de Deus, então sempre mantendo a palavra de Deus fiel ao que ela é. O terceiro ponto é sobre a mensagem do bom escrivão é adaptada para que alcance mais povos. E aí, pode colocar o versículo 12, Rani, para mim, por favor? E aí, a Amã ali fala, né, que se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e o anel do rei se selou. Então, a mensagem de Deus, nesse quesito de adaptação, né, não tem a ver com o ponto anterior. Então, a gente não pode corromper a mensagem, adaptar ela de forma que ela se torne outra mensagem, a não ser aquela que a Bíblia prega. Mas até em 1 Coríntios 9, põe aí para mim, Raí, por favor, se puder. 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E a gente vê Paulo aqui, né, falando sobre a questão da gente se adaptar de forma saudável, né, ao ambiente que a gente está. E até, por exemplo, a Cru, né, ela fala muito sobre isso, sobre a gente conseguir alcançar mais pessoas de forma como a gente fala com as pessoas, né? A gente tem uma linguagem muito cotidiana, né, com as pessoas, para não se tornar aquela coisa super formal, super, né, sincera. E até a gente, às vezes, na Cru mesmo, tipo, lá na UFRJ, pelo menos, você não fala da mesma forma com o pessoal de engenharia como você fala com o pessoal da saúde. Então, tipo assim, porque são realidades diferentes, são momentos diferentes da vida de cada um. E da mesma forma, a gente não fala com o berçário, por exemplo, da forma como a gente fala numa classe de adultos. Não tem como a gente dialogar da mesma forma. E até a Carol, acho que tem mais experiência para falar disso na Cristolândia, né? Tipo, as pessoas que são assistidas. Então, tipo, como é que você fala com uma pessoa que veio de uma situação de rua, que são pessoas que usavam drogas, que são pessoas que eram alcoólatras, tipo, como é que você fala da mesma forma o Evangelho, né, diretamente? Não tem como você falar, por exemplo, para alguém que nasceu num berço cristão, um lar cristão, porque aquela pessoa já tem uma educação cristã, às vezes muito grande ali, veio desde pequeno, enquanto uma pessoa que estava nessa situação de rua, que estava nessa questão de ex-alcoólatras, não vai entender, tipo assim, vai ter questionamentos, vai ter até uma forma de tratamento diferente, né, porque essas pessoas estão se livrando dessa situação em que eles estavam. Então, sempre tentar adaptar, né, a mensagem do Senhor, não também por vanglória, né, pra gente assim, causar soberba em nós mesmos, né, eu converti mais vidas, então eu sou um ótimo pregador, não sei o que, eu sou, tipo, tenho aqui uma fala rápida. Realmente tem gente que dialoga super bem assim, quando estão ali no evangelismo. Eu tenho muita dificuldade, até de estar aqui falando, né, para pessoas que são cristãs. Mas imagina, tipo assim, falar com pessoas que não são. Então, tipo, a gente tem que ter esse discernimento, pedir para Deus, né, isso. E sempre entender que isso não é pra gente. Até Paulo fala que ele fez tudo aquilo, né, ele se fez fracos para com os fracos, fez sem lei para os que estavam sem leis, mas tipo, nunca por questões, eu vou crescer. Jeremias está aí com um exemplo que pregou, ninguém se converteu, tipo, então, quem somos nós, sabe? Tipo assim, na fila do pão. Eu não sou nem perto de Jeremias, então por que eu vou achar que numa pregação eu vou converter 300 pessoas? Tipo, não tem como a gente
achar isso. Obviamente, a gente não pode se restringir, né? A gente tem que falar do Evangelho, mas não é necessário que a gente fique contando almas que a gente salvou, contando vidas que a gente, né, traz para a igreja. E o reino de Deus ele tem que crescer. Isso é óbvio, tipo, a gente não pode deixar essa boa coisa que a gente tem, né, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, a vida eterna, a gente não pode deixar isso para nós. A gente tem que espalhar e tem que ficar feliz quando igrejas crescem, mas eles crescem espiritualmente também, não só em números, mas nós temos que nos alegrar porque isso significa que são mais pessoas que estão livres da morte eterna. Então, isso deve ser um motivo de alegria para o crente, não somente ficar julgando também, às vezes, muitos lugares que são muito cheios. Então, a gente, se a gente não entende o que está acontecendo ali, se forem pessoas realmente cheias do Espírito Santo, se forem pessoas que têm Deus no coração e estão ali realmente, naquele momento, crendo no que eles estão fazendo, amém, glória a Deus que eles estão ali fazendo isso e é uma grande quantidade de pessoas. E aí, em relação a isso também, a gente parte para o quarto ponto, que é a mensagem de bom escrivão é enviada e propagada. E a gente está no mês de missões, né, e a gente fala muito sobre isso, sobre a questão da mensagem. A mensagem de um escrivão não fica para ele, tem um propósito e tem alguma coisa. Então, escrivãos de polícia não escrevem o que as investigações ali, todas as questões dos interrogatórios, para guardar para eles, porque realmente, assim, às vezes não vale de nada, porque você vai guardar uma prova de um crime, às vezes. Então, tipo, não faz sentido você guardar para si mesmo. E o mês missionário, ele fala muito sobre isso também, né? E a gente entra até na questão da grande comissão, que é ótimo a gente ofertar, realmente, a gente tem que continuar ofertando, porque dessa forma muitas pessoas são sustentadas através das ofertas, né, que a gente faz, e a Bíblia fala sobre ofertar, a Bíblia fala sobre ajudar o próximo no amor, mas a Bíblia também manda a gente pregar. Ela não fala, ide e ofertai, ide ajudar, ela fala, ide pregar. Então, tipo assim, se a gente não prega, a gente está errado. Não existe apenas a questão da oferta. Ofertar é bom, ofertar é ótimo, mas tipo, o pregar é essencial. O pregar é a palavra de Deus pra gente. Então, a gente tem que se desafiar no mês de missões também. Não só no mês de missões, né, mas na nossa vida cristã, no geral, a estar indo aos povos com a mensagem que não é nossa, é uma mensagem de Deus, que veio através da gente, que vai ser propagada através da gente, mas não é uma mensagem nossa propriamente. E pregar, sabe, espalhar essa mensagem para que alcance mais pessoas, para que a gente possa divulgar o amor de Deus, né, porque isso também é uma responsabilidade nossa, e se a gente não prega, a gente não está pagando conta aos homens, né, a nossa questão é com Deus. Então, tipo assim, a gente tem que olhar sempre para isso, e a gente, como escrivão, né, como bons escrivães, a gente tem que entender o que a gente escutou. Se a gente escutou é bom, é essencial, e nós, como cristãos, a gente entende que isso é bom e é essencial, então a gente tem que divulgar, sabe? Porque a gente quer o bem das pessoas, a gente quer o que, que nós tivemos. Então a gente quer que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se sintam felizes e estejam alegres em seus corações, assim como nós também somos. E isso é muito importante, é muito missionário, né? Não só para aqueles de chamado integral, que é às vezes um pensamento que a gente tem, né? Que somente missionários de tempo integral devem pregar a palavra, mas pelo contrário, todos nós somos missionários. Nós não vivemos inteiramente para isso nas nossas vidas, mas nós somos missionários e a gente pode viver um campo missionário onde quer que a gente esteja. Então, na faculdade, no trabalho, na escola, em qualquer atividade extracurricular que você faça. E sempre ter essa noção também de que temos que pregar, né? Temos essa responsabilidade, mas não somos milagreiros. Então, tipo assim, você foi lá pregar para uma pessoa, a pessoa não se converteu. Não desanime, tipo assim, não é culpa inteira, é culpa sua, né? Se você pregou a palavra de Deus, se você mostrou para ela o que é que você queria falar, o que é a verdade, o que é que Deus quer, e a pessoa não se converteu, é uma escolha dela, sabe? Não é culpa sua, é culpa sua. Então você tem que continuar, sabe? O que importa é espalhar a mensagem e cumprir essa ordenança de Deus, não necessariamente converter 300 pessoas no ano. Então, tipo, ter essa noção também de que nós somos escrivãs que devem propagar essa mensagem e que devemos continuar fazendo isso, mesmo que às vezes o desânimo venha, mesmo que o cansaço venha, e continuar com isso, né? Então, entra aquelas perguntas, né? Como queremos nos portar diante de Deus e ouvir aquele que Ele tem para nos dizer? A gente está atento a isso? A gente está pronto para escutar a palavra de Deus a todo momento ou só quando a gente achar que deve escutar?
quão prontos estamos para que a mensagem dele seja enviada e seu amor propagado. Muitas vezes queremos propagar um evangelho de ódio, mas Deus ama a todos, é óbvio, mas não ama seus pecados. Mas quais são as estratégias que temos abordado para falarmos com essas pessoas, né? Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, até nessa questão de pessoas alcoólatras, pessoas que estavam em vício de drogas. Você vai apenas olhar para o pecado dela, você vai olhar para ela como um ser humano, que tem chance de ser alcançado. Raabe, a prostituta, no céu não vai ser chamada de a prostituta como a gente fala. Ela tem um nome, Raabe, ela é filha de Deus, serva de Deus agora. Então, tipo assim, a gente tem que ter essa noção de que o pecado daquela pessoa é abominável, realmente Deus não gosta do pecado, ele abomina esse tipo de pecado, mas aquela pessoa, ela é um alvo, sabe? Ela é um local onde a gente pode fazer com que a palavra de Deus prospere ali, cresça e possa alcançar mais vidas também, como a gente já viu aqui nos exemplos dos Gideões, das missões, como a gente já vem falando, que através de pessoas ímpias, pessoas que não tinham conversão, elas se converteram, continuam fazendo a obra, continuam propagando a palavra, espalhando mais ainda, que é o nosso objetivo. Então a gente tem que se desafiar a ouvir, anotar, não corromper, adaptar, alcançar e pregar. São esses pontos que a gente tem que trabalhar, né? Tipo, desde o início, do ouvir a palavra de Deus até a nossa conversão e continuar crescendo e, tipo, seguir criando estratégias para espalhar mais a mensagem do reino de Deus, porque existem estratégias boas, existem estratégias mais, então também entra naquilo que a gente vai escutar e não escutar. E a gente tem que alcançar a vida, pregar. Isso é o essencial para que a obra de Deus nas nossas vidas, que é o que Ele quer. E é isso que eu queria deixar para os irmãos, essa mensagem sobre o tema também do amor do Pai, vamos completar em ação e trazer esse ensinamento. É isso, gente. Obrigado. Irmãos, nós vamos estar cantando uma música agora que se chama Geração de Adoradores.